Manter o foco com muitas informações não é uma tarefa simples, principalmente nos dias de hoje, com tanto acesso à internet e tantas informações por aí. Dessa forma, a gente mal sabe o que é verdade, o que a gente pode confiar. Então, como que a gente pode focar com tantas informações por aí? Então, o primeiro passo é estabeleça prioridades. Veja quais são as tarefas mais importantes que você tem e foque nelas primeiro. Então, é muito importante que você saiba qual que é o seu objetivo, aonde que você quer chegar, para aí sim traçar as suas tarefas, as suas metas diárias. Então, dessa forma, você vai saber o que fazer em cada dia. Com essas metas diárias, você vai ver o que é mais importante para você, quais tarefas fazem mais sentido de você fazer por aí. E um método muito eficiente para te ajudar nessa situação é a matriz de Eisenhower, que, em resumo, ele é um gráfico no qual tem um eixo Y e tem um eixo X, em que um dos eixos significa o grau de urgência da tarefa e o outro significa o grau de importância dela. Se a tarefa for importante e urgente, isso significa que a gente vai fazer o quanto antes essa tarefa. Então a gente vai deixar de fazer as outras tarefas e fazer ela primeiro, porque ela é muito importante e ela também tem um grande grau de urgência. Se a tarefa for importante, mas não for tão urgente assim, então isso significa que a gente precisa fazer a tarefa, mas não necessariamente o mais rápido possível. Então o que a gente pode fazer? A gente pode agendar ela para fazer uma outra hora. Se a tarefa não for importante, mas ela for urgente, ou seja, a gente precisa fazer ela o quanto antes, mas a gente não tem tanta importância para ela assim, então o que a gente pode fazer é delegar essa tarefa para alguma outra pessoa ou alguma outra ferramenta que tiver. E se a tarefa não for nem importante, não for nem urgente, então não tem muito porquê de fazer ela, porquê que colocar ela como uma prioridade. Então dessa forma a gente vai simplesmente eliminar essa tarefa. Defina metas claras. Para saber o que focar com tantas informações por aí, é muito importante da gente ter um norte, o que a gente precisa fazer. Dessa forma a gente precisa ter uma meta que seja específica, metas que sejam específicas e que sejam mensuráveis, que deem para medir. Então, ao invés de ser uma meta muito abrangente, é essencial que a meta seja o mais específica possível. Por exemplo, ao invés da meta ser, eu quero ganhar dinheiro esse ano, ela pode ser, eu quero ganhar dinheiro através de negócios digitais fazendo conteúdo para a internet. E sabe, o quanto mais específico possível for essa meta, melhor vai ser. Isso diminui bastante a chance da gente procrastinar essa tarefa. E por que isso acontece? Porque quando a gente tem uma tarefa muito abrangente, então meio que a gente olha para essa tarefa e pensa, vai demorar muito para eu alcançar essa tarefa, então vou deixar ela para uma outra hora. Mas se ela for muito específica, então a gente vai saber exatamente o que fazer. E a única coisa que a gente vai precisar fazer é simplesmente fazer o que já está planejado. Então dessa forma já diminui um passo além. É tipo aquela frase dos Navy Seals de comer o elefante. Para se comer o elefante tem que se partir ele em pequenos pedaços para se comer um pouquinho a cada vez. Dessa forma que a gente come o elefante. Assim a gente consegue focar os nossos esforços naquilo que realmente importa pra gente, porque afinal de contas as nossas metas vão ser aquilo que a gente quer alcançar, não é verdade? Então elas são muito importantes pra gente, porque os nossos objetivos somos nós mesmos que traçamos eles. Então, sim, é essencial traçar metas bem específicas e mensuráveis. Limite o acesso a fontes de informações. Como a gente tem acesso a literalmente o mundo inteiro em nossas mãos, através do celular, porque quando o celular está conectado à internet, a gente tem notícias de todo lugar do mundo. E não necessariamente isso vai interferir nas nossas vidas. Então, não tem muito porquê da gente saber dessas coisas. Por isso, uma forma essencial também de se fazer é desligar as notificações que não são essenciais no seu telefone. Então, se você vê que tem uma notificação que está chegando de algum aplicativo, de algum blog, de algum site, então é melhor desativar essas notificações, porque não fazem tanto sentido atrair sua atenção naquele momento. Porque se for uma coisa importante, querendo ou não, a gente vai ficar sabendo. Então não precisa ter notificações para chamar nossa atenção. Por exemplo, se nós estivermos estudando para uma prova e o nosso celular dá um apito lá, a gente tem que desfocar do nosso estudo, focar no celular, e quando a gente vira o celular é uma mensagem que apareceu lá do grupo de futebol, por exemplo. Isso não necessariamente vai mudar a nossa vida, mas essa mudança de foco que a gente teve da tarefa para o celular vai fazer com que o nosso cérebro meio que dê um reboot. Dessa forma a gente vai perder a noção do que a gente estava fazendo e vai focar no celular. Então, para poder voltar a atenção para os estudos vai ser muito mais difícil, fazendo com que a gente tenda
a ficar olhando no celular. Porque já que pegou o celular, então vamos ver aqui alguma coisa no Instagram, vamos ver aqui um vídeo no YouTube, vamos ver aqui quais mensagens que chegou para mim no WhatsApp. Então quando a gente pega o celular, a nossa atenção ela vai se dispersando aos poucos. Então isso significa que a gente não pode pegar o celular de forma nenhuma. A gente pode sim pegar o celular e é o ideal que a gente pegue o celular, porque tem muitas informações que são importantes. Tem muitas coisas que a gente resolve usando o celular. Então uma forma de se resolver esse problema é definindo um tempo específico para essas coisas. Então o ideal é se definir um tempo específico para responder e-mails, um tempo específico para poder responder as pessoas no WhatsApp, um tempo específico para se divertir vendo vídeos no YouTube, vendo algum filme na Netflix. Organize seu ambiente de trabalho. Também é muito importante se organizar no seu dia a dia. Se você trabalha home office principalmente, porque afinal de contas quando a gente trabalha home office, normalmente não tem um chefe em cima da gente falando o que a gente deve ou não fazer. Então dessa forma, nós precisamos ser o nosso próprio chefe. Então isso significa que a gente precisa redobrar a atenção nos nossos trabalhos, porque afinal de contas, quando não tem alguém observando a gente meio que fica muito relaxado e faz meio que as coisas que quer. Então por isso é importante da gente ter essa disciplina. E uma dessas disciplinas é organizar o seu ambiente de trabalho. Por exemplo, se o meu ambiente de trabalho for muito desorganizado e eu não souber onde que fica as coisas, pegar uma caneta, jogar em qualquer canto e não ter um lugar específico para guardar essas coisas, quando eu precisar da caneta ou também de alguma outra agenda, alguma coisa assim, isso vai dobrar o tempo que eu vou ficar procurando essas coisas, porque afinal de contas não tem um lugar específico. Então aonde que eu posso encontrar essa caneta? Aí depois eu tenho que procurar na minha bancada, eu tenho que procurar no chão para ver se a caneta tá lá no chão, eu tenho que procurar no guarda-roupa, eu tenho que procurar lá na cozinha, vai ver que eu peguei um café, deixei a caneta lá. Então isso faz com que o nosso tempo fique mais em procurar os itens do que na nossa tarefa em si. Então assim a gente perde bastante nosso foco, sem falar que a gente perde o foco simplesmente por ter saído do nosso ambiente para procurar uma outra coisa que não tem nada a ver. Então quando a gente chegar, o nosso foco vai estar meio dispersado e até na hora que a gente focar, vai ser muito tempo perdido. Se você quiser aprender mais sobre gestão do tempo e produtividade, principalmente para jovens e pequenos empreendedores, então uma coisa que pode te ajudar bastante é o meu e-book A Semana Produtiva. Então se você tiver interesse, está aqui no primeiro link da descrição. Então corre lá para dar uma olhada, beleza? Esteja no presente. Muitas pessoas, ao invés de ficar no presente, fica pensando ou no passado ou no futuro. E não necessariamente essas coisas são erradas, porque isso é fundamental. Quando a gente pensa no passado, então isso pode trazer bastante aprendizado pra gente. E quando a gente pensa no futuro, é uma forma da gente planejar o que a gente quer pra nossa vida. Mas ficar tanto no passado quanto no futuro constantemente, isso acaba com a nossa saúde mental. Então é essencial que a gente tenha tempo sim para ficar no passado, para poder aprender com os nossos erros, mas assim que aprender, então a gente não volta mais no passado. E quanto ao futuro, é importante também que a gente fique no futuro de vez em quando para poder planejar os nossos passos, mas que a gente não fique planejando para sempre. Então a gente planeja e deixa o futuro de lado, ficando apenas no presente. Isso pode te ajudar bastante a acalmar sua mente e melhorar bastante também a sua capacidade de concentração, porque afinal de contas, já que vai estar no presente, não vai ficar preso nos pensamentos, então a gente vai ver o que está acontecendo ao nosso redor, aumentando assim o nosso foco na nossa tarefa que estamos fazendo naquele momento. Porque afinal de contas, se a gente estiver fazendo uma tarefa, por exemplo, trabalhando, e a gente fica pensando lá no passado ou planejando uma coisa do futuro, algumas contas para pagar no futuro, então a gente não vai dar o nosso melhor naquela tarefa naquele momento. Então isso vai diminuir bastante a nossa produtividade e provavelmente não vai mudar nada lá no futuro, porque também a gente vai estar planejando de qualquer jeito ou mal aprendendo, apenas remoendo se a gente estiver pensando no passado. Então dessa forma, o ideal seria a gente pensar no presente, no agora. Mas obviamente também ter tempo para poder pensar no passado para aprender e no futuro para planejar. Utilize técnicas de gestão do tempo. Uma técnica aqui muito interessante é a técnica Pomodoro, que consiste em a gente ficar um longo período de tempo fazendo uma tarefa 100% focado e a gente descansar um pequeno período de tempo. A gente repete esse ciclo até que quando finaliza o ciclo, com cerca de 3 ou 4 tarefas, a gente tem uma pausa maior. E esses números normalmente são 25 minutos focados, 5 minutos descansando, e a pausa maior normalmente são de 20 a 30 minutos. Então isso vai ajudar bastante a gente focar 100% em uma tarefa, porque afinal de contas a gente tem um pequeno período de tempo para poder focar em uma tarefa específica, diminuindo assim a chance da gente ficar viajando assim.
assim. Porque, por exemplo, se a gente trabalhar 100% focado a todo momento, a gente não vai estar 100% focado. A nossa mente ela vai se cansar em algum momento e a gente vai começar a ficar divagando. E essa transição de ficar divagando e voltar para nossa tarefa constantemente, então isso significa que a nossa produtividade não vai subir de forma nenhuma. E o nosso foco ele vai continuar divagando, sabe? Então, se a gente tiver um tempo específico para focar e um tempo específico para descansar, então isso vai ajudar bastante a nossa mente a saber o que é para fazer naquele momento. Então ela não vai ficar divagando, ela vai ter um foco, ela vai ter um objetivo para se fazer, o que pode aumentar bastante a nossa produtividade também. Aprimore suas habilidades de tomada de decisão. Quando a gente vai decidir uma coisa, é muito normal a gente ficar pensando demais até quando decidir, mas o ideal aqui é a gente treinar essa nossa tomada de decisão para que a decisão seja o mais rápido possível, com a maior assertividade possível. Então a gente toma a decisão rápido e aceita simplesmente o que aquela decisão vai causar na nossa vida. Isso principalmente com as decisões mais simples do dia, porque a cada decisão que a gente toma, a gente perde um pouco a nossa energia mental. Então, durante o dia, a gente toma diversas pequenas decisões. Então, isso significa que até o final do nosso dia, o nosso cérebro vai estar extremamente sobrecarregado e a gente não vai conseguir tomar nenhuma decisão direito e nem focar em nenhuma tarefa de uma forma correta. Pequenas decisões que eu falo é tipo quando a gente vai decidir qual roupa que a gente vai sair. Muitas pessoas pensam, será que eu saio com essa camisa? Será que eu saio com essa calça? Será que eu saio com esse tênis? Esse simples pensamento de com que roupa que eu vou sair, isso vai diminuir a nossa energia mental, porque afinal de contas a gente vai estar meio que torrando neurônios assim para poder pensar o que vai ser melhor da gente sair. Mas ao invés disso, o ideal seria a gente pensar o mais rápido possível, tomar essa decisão o mais rápido possível. Qual roupa que eu vou sair? Eu vou sair com essa. Nem pensar em uma segunda opção, apenas sair com essa. Por exemplo, também se a gente estiver no restaurante e tiver um menu ali, a nossa decisão não necessariamente vai afetar tanto assim a gente. Porque a gente escolher um lanche ou outro, isso não vai causar uma grande mudança na nossa vida. Então simplesmente escolha um aleatoriamente e fale, eu quero esse. Então a sua decisão vai ser mais rápida e isso vai economizar a sua energia mental. Para quando tiver uma decisão mais importante para você, você realmente possa pensar de uma forma mais assertiva, de uma forma que vai trazer bons resultados para você. Desconecte-se de vez em quando. Durante o nosso dia, normalmente a gente fica bastante tempo no celular. Por mais que a gente trabalhe, o nosso tempo de celular continua sendo muito alto. Então, se a gente ficar simplesmente um pequeno período de tempo sem o celular, então isso daí vai já ajudar bastante a nossa mente e nossa saúde mental também. E não precisa ficar horas assim sem celular. Bom, se for possível, então fique. Mas ficar apenas 30 minutos antes de dormir, ficar sem celular, apenas você com você mesmo, isso daí já seria o suficiente para te ajudar bastante nesse ponto, te ajudar bastante a focar no que realmente importa na sua vida. Então, sim, use celular, mas use de uma forma moderada. E afinal de contas, se você quiser também aprender a ser mais produtivo no trabalho, assista o vídeo ao lado que vai falar exatamente sobre isso, beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!